Olá, boa noite a todos. Bem-vindos ao primeiro episódio, um episódio piloto do nosso The Late Night Endo Talks. Vai ser aqui um podcast dedicado à comunidade endodôntica e não só, a todos aqueles que gostam de medicina dentária, mas obviamente da endodontia em particular. E hoje temos um convidado muito especial, que é uma figura ilustre na medicina dentária, na endodontia em particular, e vamos ter o prazer de ter à conversa um colega, que mais do que um colega, é um grande amigo já de longa data e que aceitou este desafio de fazer este episódio piloto do nosso The Late Night Endo Talks. Então vai ser uma emissão experimental, muito provavelmente até vamos ter que repetir, mas de qualquer das maneiras vamos fazer aqui uma pequenina entrevista só para ver como é que tudo está a funcionar e nesse sentido, sem vos fazer perder mais tempo, vamos passar já à apresentação aqui do nosso convidado. Com uma grande salva de palmas e ao som de uma música fantástica, temos aqui o nosso convidado, que por acaso não está a aparecer e foi o primeiro problema que nós não estávamos a contar ter. Zé, agora já sim, já te vemos. Bem-vindo aqui ao nosso The Late Night Endo Talks. Olá, Rui. Como sabes, é uma grande honra estar aqui no primeiro Endotalks. Tu és um indivíduo de grandes desafios e estamos Sou aqui um idiota, para... o gajo das ideias, não é? Um gajo que está sempre a ter ideias idiotas. E estamos aqui para este grande desafio. Exatamente. Olha, Zé, isto no fundo pretende ser não tanto uma entrevista, mas mais uma conversa de amigos. Apesar de estarmos aqui com um layout um bocadinho diferente do normal, tu estás neste momento no Porto, confere ou não estás no Porto? Estou em Espinho. Estás em Espinho, exatamente. Pois estás na tua clínica, exatamente. Estás na tua clínica. Aliás, nós vemos aí, tu estás sentado na tua sala de espera. Exatamente. Okay. Foi o sítio que eu arranjei para fazer este Endotalks, assim, de improviso. Exatamente. O verdadeiro Endotalks é aquele, ou o convidado que verdadeiramente dá tudo de si, é o que vai para a clínica em pleno domingo para fazer uma conversa num Endotalks. Portanto, eu tenho que te tirar o chapéu e dar-te os parabéns por esse esforço extra. Mas pronto, mas basicamente a ideia é nós termos aqui uma conversa sobre a endodontia de uma forma genérica e também sobre o teu percurso na área da endodontia e depois vamos querer obviamente conhecer também o teu layout endodôntico, o teu setup, porque sendo nós uns geeks na área da endodontia, todos nós gostamos muito de saber exatamente como é que o colega trabalha. Eu pelo menos tenho essa curiosidade e nós já tivemos a oportunidade de falar e tu também tens essa curiosidade. Às vezes quando vemos vídeos de colegas, até às vezes estrangeiros, um videozinho na clínica, ficamos a apreciar um bocadinho como é que ele tem o microscópio colocado, onde é que a assistente está, qual é que é a ergonomia que ele tem no seu espaço, que tipo de materiais ou equipamentos é que ele usa e portanto acho que isso também vai ser um feature adicional aqui no nosso podcast que acho que vai trazer algum interesse. Fala-me de ti, Zé. Conta-me coisas. Ok, Rui. Como é que vieste parar aqui à endodontia? Eu vou-te dizer, eu acho que já te disse algumas vezes, mas eu como estudante de medicina dentária, eu não percebia nada de endodontia. Eu acho que eras um de muitos. E para mim foi uma grande frustração alguns colegas perguntarem-me coisas sobre endodontia e eu não perceber. Porque, como tu sabes, o meu pai era estomatologista e, portanto, eu tinha alguma obrigação de conhecer alguma coisa sobre endodontia. Mas fui interpelado por alguns colegas e não percebia nada. Eu não sabia o que era gutapés, porque, como tu também sabes e muitos colegas sabem, alguns estomatologistas usavam endometazona para obturar canais. Exatamente. E o meu pai era um desses. No entanto, o meu pai era um indivíduo que assinava muitas revistas e eu dei lá por casa com uma revista que era o Dental Clinics of North America. E, por incrível que pareça, nessa altura, o Dental Clinics of North America tinha um número dedicado à endodontia. Então eu comecei a ler. Isso era a revista da moda na época, ou havia outras? Eu não sei se era a revista da moda, mas era uma revista que tinha alguma
algum interesse para... Eu creio que ela já nem existe, não sei se... Não, existe. Ainda é publicada? É publicada. São 4 números por ano. Sim, é daquelas revistas que só tem 4... E Aquilo é um livro. revista É como se fosse um como se livro. fossem capítulos de um livro, não é? E cada número normalmente é dedicado a uma área ou um tópico assim. Okay. Exatamente. E então eu comecei a interessar-me pela endodontia por aí. Depois fui ver... Mas isso enquanto estavas na faculdade? Enquanto estava na faculdade. Okay. E fui ver os números mais antigos que o meu pai tinha. Uhum. Inclusivamente encontrei o artigo do Schiller, de 1967, que é uma coisa famoso clássico. Exatamente. E, portanto, eu comecei assim. E na faculdade, enquanto aluno, os meus colegas iam fazendo perguntas sobre endodontia, porque como... então eras um bocadinho... A malta já olhava para ti como sendo o nerd da endodontia, não é? Exatamente. Aquele gajo que sabe umas cenas assim... Sim, sabe umas coisas. Vamos lá perguntar-lhe, a ver o que é que ele diz. Exatamente. E foi por essa razão que eu comecei a entrar na endodontia. Depois, quando terminei o curso, o regente da cadeira de endodontia convidou-me para ficar lá como assistente e pronto, eu fiquei lá durante 4 anos. Uhum. Nessa altura... Como assistente à série, não era monitor voluntário nem essas coisas. Não, era mesmo assistente. Contratado. Okay. Sim, assistente. E nessa altura foi o dialbar da instrumentação rotatória. Uhum. Mas em boa verdade, e tu lembras disso porque nós somos praticamente da mesma idade e somos da mesma geração, no nosso tempo, se nós pudermos falar assim, sobretudo para aquela malta mais nova que vai ver este podcast e que já está numa época em que a endodontia está muito vulgarizada e existem 500 formações, à época a endodontia era assim uma cena um bocadinho alienígena, para dizer o mínimo, uma coisa um bocado alternativa, obscura quase, assim, uma ciência do oculto. Sim, ninguém queria ir para a endodontia, Eu acho que os restantes colegas até tinham um bocadinho de pena de quem ia para a endodontia. Sim, olhavam assim com um certo ar de tristeza. Quer dizer, coitado, vai para a endodontia. Mas pronto, aquela coisa da endodontia começou... A endodontia tem muito a ver com o desafio. É tu conseguires coisas que os outros não conseguem. E isso foi, digamos, aquilo que me levou para a endodontia. O que te atraiu. Okay. Sim, e então, por essa altura, começou a aparecer a endodontia mecanizada. E foi um colega nosso de Viseu, que agora não me lembro do nome, que começou a falar sobre a endodontia mecanizada, que é o Tinoco. Tinoco, exatamente. Sim, ele foi dos primeiros mesmo, eu recordo também dele falar de algumas coisas, era um tipo muito fora da caixa na época. Sim. Começou a aparecer assim. Eu lembro perfeitamente de ver apresentações dele e então... Ele depois desapareceu um bocadinho do mapa, acho que vocacionou-se um bocadinho mais para a parte clínica propriamente dita, mas eu recordo-me que de facto ele na altura aparecia até com os sistemas... era o Quantec. Quantec era o que ele usava mais, etc. Era. Ele ligou-se a um endodontista francês, que era o Lorichez. Sim. E, portanto, começou também a formação... Também é um nome importante para ti, eu lembro que desde que te conheço tu falas muito nesse Lorichez. Sim, eu tenho um livro do Lorichez, que era do meu pai. Nunca fez parte assim muito das minhas referências, nem foi assim alguém que eu... Mas pronto, faz parte da história da endodontia. Todo o devido faz valor. Parte. Nem que tenha sido só por ter conseguido trazer o sacramento para a endodontia. Pronto, e então eu fui, Rui, isto é mesmo épico, eu fui a Lisboa. Ok. Naquela altura ainda não havia assim meios de... Já havia comboio. Já havia comboio, já havia aviões, mas não havia internet. Okay. A gente não sabia das coisas, tínhamos que ligar para as casas. E então eu consegui encontrar uma casa em Lisboa que vendia um motor de endodontia, que tinha mais ou menos o tamanho de um motor de implantes de hoje em dia. Ok. E só havia uma casa que vendia isso. Era a Materodente. Sim, esse nome soa-me qualquer coisa. E já não deve existir, muito provavelmente. Já não deve existir, pois. Acho que foram 2 ou 3 indivíduos que compraram um motor de endodontia, a casa faliu. Faliu.
Ou E se calhar só então, tinham um, não é? Só tinham esse não teu motor. sei, não Venderam sei, e pronto, não e a faço coisa, ideia. o negócio evoluiu. Eles devem ter pensado, olha, está aqui um indivíduo do norte a querer comprar um motor de Odontia. Quem é ele? Quem é ele? Deve ser um E estranho que vai vir de propósito, de vem aqui à propósito. loja do Norte É para porque comprar esta coisa. é verdade, eu fui de carro lá comprar o motor. Isso é uma coisa verdadeiramente épica e Sim, sim, única. sim, sim, sim. E então trouxe o motor para casa, para a clínica, e quando ia para a faculdade ele levava o motor, porque Uhum, pronto, o entusiasmo da instrumentação mecanizada foi enorme. Eu claro. conseguia fazer canais muito curvos, coisa que era muito difícil, e eu ainda utilizei uma peça de mão que era o M4, Sim, sim, antigo sim, sim, sim. Giromatic, Uhum. só que ao fim de usar alguns instrumentos, nós já estávamos a fazer um transporte no canal Então quer brutal, dizer não que a é? tua instrumentação mecanizada não começou com níquel titânio, começou Começou com o com limas de M4, aço sim, e M4. sim, sim, Para quem não sabe, o M4, já agora só para explicar um bocadinho, é um instrumento da Kerr, presumo eu, não é? Creio que é o M4 da Kerr, onde tu encaixas limas manuais, não é? Tem uma espécie de exatamente. aquele Uma botãozinho, pinça, uma pinçazinha, não é? Na cabeça do exato. contranglo e que depois faz um movimento de horário Recíproco, anti-horário. sim, sim. Vende reciprocante, mas que na altura não tinha cá Não ângulos, não tinha tinha nada, nada, não não, era? não, Aquilo não, era era. um quarto de volta para um lado, um quarto de volta para o outro, uma Sim, coisa qualquer do género. Nem sei muito bem que ângulos é que aquilo tinha. aquilo era para facilitar a instrumentação, Exatamente. E nós facilmente chegávamos a uma lima 40, só que já não estávamos dentro do canal, já estávamos a meio Exatamente. milímetro Sim. do canal. Mas pronto, Ou ficámos também podia chegar contentes. à Lima 40, a Lima 40 que já não estava inteira. Também podia acontecer isso, não é? Não me lembro de partir muitos instrumentos com essa peça, não. Lembro é que rapidamente nós chegámos a uma lima 40 e era Exato. fantástico, porque pronto, já ficávamos descansados porque já Claro, tínhamos claro. instrumentado o canal até 40. Sim, porque aquilo comparado com fazer a instrumentação Manual ao dedo, era terrível, terrível, claro. terrível. E diz uma coisa, e os instrumentos que tu usavas eram de aço inoxidável ou já usavas limas Aço, manuais de níquel titânio? não, era de aço, Aço. Portanto, era era aço. aquela limazinha Sim, 40, sim, assim sim, mesmo, sim, 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 sim. assim tipo Sim, parafuso. sim, 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 sim. Ok. Pronto, e então comecei com a instrumentação mecanizada com as Quantec, Uhum. foi assim. E pronto, isso é o primeiro marco na instrumentação, que é Uhum. começar a utilizar instrumentação mecanizada. O segundo marco, e esse aí tu já conheces, foi começar a usar limas Pro Taper. As limas Pro Taper Ok. vieram Então revolucionar quais foram as primeiras limas que tu usaste no teu novo motor o que foste buscar a Quantec, Lisboa? eram Ok. Quantec. E chegaste a usar Era, muito tempo ou aquilo rapidamente? cheguei a usar até começar a usar as Profile. Eu Então nunca fui saltaste um das Quantec fã, para as Profile e Profile sim, depois para o Taper, ok. nunca fui um fã assim grande de Profile. Achava que eram instrumentos que demoravam muito a preparar os Uhum. canais e, portanto, não fui um fã incondicional das Ok. Profile. Foi nessa altura que que comprei um ATR, um motor Sim, ATR, aquele motor grandão também. sim, Então já não passaste a não usar o tal que tinhas comprado sim, inicialmente. sim, Então esse comprei, foi só para as Quantec e para as sim, Profile e sim, depois sim, sim, encostaste-o. Mas e depois encostei. porquê é que não o utilizaste depois? Não... Porque, olha, nessa altura coincidiu com conhecer a Hilda Santos, Ok. e foi a Hilda Grande nome Santos, sim, da Mailfair em Portugal, sim, não sim, é? Um nome e foi a incontornável. Hilda Santos que me vendeu o motor da Dentsply, Ok. o ATR. Uhum. E depois apareceram as limas Pro Taper, que foram realmente um instrumento marcante na minha carreira como Uhum. médico-dentista dedicado à endodontia. Claro. Foi realmente um instrumento muito importante. Onde tu sentiste que houve assim o grande salto Sim, qualitativo em termos de instrumentação. sim, E sim. diz uma Para coisa, já, na altura que tu já estavas a usar Quantec, Profile, etc., só para nós mais ou menos situarmos e balizarmos um bocadinho no tempo, havia muita gente a usar, tu eras assim um tipo um bocadinho fora da não, caixa, meio havia alien, pouquíssima gente. Pouquíssima olhando para os gente. teus colegas e olhando mais ou menos para o panorama que se via na Sim, medicina dentária à época. Isto só porque, pronto, quem se calhar nos vai ver neste podcast é gente muito mais nova, não é? Porque nós sim, somos uma sim, sim. profissão bastante jovem Pronto, e provavelmente se calhar nem vão ter bem essa noção de que se calhar na época fazem um paralelo
relativamente à realidade de hoje em dia, mas não Sim. tinha nada a ver com o que era hoje em dia, não é? Em termos de... Não, 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 não. Havia muito poucos colegas a utilizarem instrumentação mecanizada. Uhum. Eh, aliás, era uma mais-valia tu utilizares instrumentação mecanizada, como hoje em Mas dia isso era nós visto temos... como uma mais-valia por parte dos colegas? Sim, Ou sim, os sim, sim, colegas sim. olhavam com aquele ar um bocado desconfiado, tipo, epá, este está aqui a inventar com umas cenas novas, umas técnicas assim meias... Não, eu acho que Porque eu as recordo-me que na pessoas... altura em que eu ainda estava na faculdade enquanto aluno, portanto, que coincidiu com o boom da instrumentação mecanizada. Eu recordo-me que alguns dos meus professores na época falavam da instrumentação mecanizada com um certo ar de, eu não diria receio, Desconfiança. mas com uma certa desconfiança. Do género, Exato. eu não sei o quê e tal, pá, se calhar eventualmente tinha a ver com aquela passagem de uma história Claro, anterior em que com os M4 da vida e com esses todos, claro, pá, claro, os resultados não foram propriamente espetaculares e se calhar a claro, implementação da instrumentação mecanizada não foi uma coisa muito, eu não diria pacífica, porque se calhar é um termo um bocadinho claro, forte mais, claro, mas pronto, mas não claro. foi se calhar tão fluida como eventualmente em outras áreas. Por isso é que eu te Correto. pergunto se os outros colegas de alguma maneira olhavam com assim com certo ar de desconfiança ou olhavam para ti como se tu fosses um alien a fazer coisas assim um bocadinho estranhas. Pronto. Eu tive professores que diziam que nada chega à instrumentação manual. Eu tive Uhum. professores que diziam. Portanto, hoje em dia, ao olhar para essa afirmação, claro que nós todos sorrimos com Claro, alguma condescendência, sim. mas percebemos o que é que está ali por trás, não é? Mas o que havia, Rui, era um sistema paralelo, concorrente, que era o Uhum. sistema Erro, que tu Sim, deves te lembrar, sim, sim, que havia sim, sim. alguns colegas que começaram a utilizar esse sistema. Uhum. Eu Errou nunca utilizei. 642, não era? Sim, sim, sim. Era, portanto, um sistema mais simplificado, Uhum. portanto, em relação ao, por exemplo, à Profile, era um Uhum. sistema mais simplificado. Já tinha uma receita mesmo no kitzinho das limas, portanto, já Uhum. tinha ali a organização das limas já era muito mais, mas eu nunca utilizei esse sistema. Utilizei sempre portanto, os sistemas da Dentsply. Ok. E pronto, e o sistema ProTaper foi um sistema que me acompanhou durante muito tempo e pronto, foi um sistema muito bom, muito bom. Uhum. Uhum. E já agora então diz-me, no teu percurso na área da endodontia, desde a primeira hora que tu te licenciaste, que começaste a dedicar-te mais à área da endodontia, ou eras aquele médico dentista generalista, mas que, pronto, tinha uma apetência pela endodontia e que gostava de fazer a sua endodontia de uma forma um bocadinho mais caprichada e um bocadinho mais Uhum. cuidada? Ou, de alguma maneira, tu desde o início começaste a ver, ok, eu se calhar até me vou tentar posicionar para vir a ter uma prática clínica mais voltada para a área da endo, ou pá, eventualmente na total exclusividade, ou pelo menos com predominância nessa área. Ok, eu sempre fui contratado como não existe endodontista, mas como Uhum. o médico dentista que faz endodontia. Sim, sim. Sempre O fui. especialista na endodontia, Sim, não é? sempre fui. E, mas naquela altura, se eu me tivesse dedicado a essa carreira, a esta altura estava a vender frangos, talvez. Não sei, porque realmente aquilo, os honorários eram baixos, as Sim, consultas eram muito, o tempo de consulta era muito grande, portanto claro. ainda não, Mas tu não não, tu não, estamos nos não achas tempos... que, eventualmente, fazendo um paralelo com os dias de hoje, e hoje em dia nós temos muitos colegas que fazem endodontia como prática exclusiva, não achas que nessa altura, por haver muito menos gente a fazer endodontia de uma forma, uh, entre aspas, para não estar a usar o termo de especialista em endodontia, porque ainda não existe, mas de uma forma mais especializada, não achas que isso eventualmente poderia ser uma vantagem, um fator diferencial que de alguma maneira te pudesse trazer mais pacientes e eventualmente até mais posições de trabalho, sei lá eu? Uh, o que eu penso é que quem fazia endodontia, eu acho que era um indivíduo que resolvia mais ou menos os casos. Não, Uhum. não havia aquela noção de que o tratamento endodôntico tinha uma personalidade própria. Não, tu fazias endodontia porque um colega precisava fazer, sei lá,
10 coroas e tinha ali não sei quantos dentes para fazer um tratamento endodôntico. E não tinha confiança nos seus tratamentos endodônticos e então requisitava os teus serviços. Sim, mas no fundo isso estava a fazer o mesmo que se calhar outros colegas hoje em dia fazem, colegas na área da Claro, parontodontia, claro, etc., que também acabam por ter um colega que faça a endo de uma forma predominante ou claro, quase claro. exclusiva. Portanto, no fundo isso encaixa um bocadinho no perfil do que é o colega hoje que faz endo, ou não? Sim, mas eu acho que havia poucos a fazer isso, poucos colegas e mesmo em termos de retratamentos não havia Havia tanta pouco. confiança no tratamento endodôntico. Tu O achas que tratamento, havia, hoje em dia também, pronto, tu tens muitos pacientes referenciados, eu também tenho pacientes referenciados, ou seja, é uma coisa que hoje em dia já se vê mais. À época, tu também já tinhas pacientes enviados especificamente para te fazer tratamento endodôntico não cirúrgico, ou isso era uma coisa que não era muito valorizada pelo clínico e era um bocadinho naquela do, pá, paciência, fica mais ou menos e já está? eu tive essa experiência num crescendo Uhum, e isso culminou num conflito interno porque eu tinha uma clínica de medicina dentária generalista uhum, em que eu às vezes tinha que atender um paciente que vinha encaminhado só para fazer um tratamento endodôntico. Ou uhum, seja, eu tinha acabado de fazer, imagina, uma desarterização e logo a seguir entrava no meu mundo. E uhum, isso criou-me ali algum conflito interno. E uhum. então foi nessa altura que eu comecei a pensar em distanciar-me um bocadinho da Claro. medicina dentária generalista e dedicar-me mais à endodontia. Especificamente as destetarizações, pela tua expressão, não era assim a coisa. Ou seja, quando pesando a balança a destetarização e a endo, claramente Sim, era uma coisa que tu não claro, adoravas, claro, não é? claro. Para mim era terrível, terrível ter uma desatarização e depois um tratamento endodôntico e depois, sei lá, ter que apertar um gancho de uma prótese. Era uma coisa que a mim me fazia, Claro. Ou fazer uns moldes em alginato. por exemplo. Era uma coisa E então tentei enquadrar-me mais na dedicação à endodontia. Uhum, E foi aí uhum, que surgiu a clínica e, como tu sabes, a maior parte dos meus pacientes endodônticos, 90%, digamos, uhum. são pacientes reencaminhados e praticamente a maior parte, não sei se são 80%, mas a maior parte são retratamentos. Nós fazemos Sim, uhum, essencialmente retratamentos. claro. Como nós costumamos dizer na E, brincadeira, somos mais retratodontistas do que endodontistas, não é? acontece, portanto, nessa altura acontece o segundo momento, o terceiro momento da instrumentação, que é o aparecimento da famosa Reciproc, Uhum. que fazer um retratamento no tempo que nós saímos da faculdade era Era uma aventura, não é? uma Sim, sim, violência, sim. uma Para além da violência. imprevisibilidade e para além de tudo mais, não é? Quer Sim, dizer, quando uma pessoa era, participa a um retratamento com os nossos instrumentos manuais e com limas H e com o que quer que seja, sim, era sim, sempre uma sim, coisa que nós nunca sabíamos muito bem se ia correr bem ou se não ia correr bem. Hoje em dia temos sim, uma. Embora, obviamente, nós não podemos nunca assumir claro, que um retratamento tem um sucesso garantido, mas claramente estamos numa posição muito mais favorável hoje em dia do que estávamos antes, não é? Acho que aí sim. concordo contigo. Então tu também tu consideras que as Reciproc foram de facto um sistema que marcou ali um virar de página na endodontia em termos de instrumentação. Na minha endodontia, sim. Na minha Uhum, endodontia, sim. Portanto, como te disse, é a instrumentação mecanizada, o aparecimento uhum, da instrumentação mecanizada, o sistema ProTaper e a lima recíproca. Porque já houve ok. outras limas de retratamento, que são as ProTaper de retratamento, só que foram instrumentos que eu nunca gostei muito deles, Uhum, porque aconteciam muitos acidentes e portanto, nunca fui um fã muito grande uhum, das limas de retratamento da ProTaper, não, não. ok, ok. E já agora deixa-me só então situar aqui um bocadinho no tempo, porque nós saltamos para as Reciproc e as Reciproc já são um instrumento bastante recente. Ou seja, desde aquela época em que tu
te lançaste na endodontia com o teu motor ATR, com as ProTaper, etc., a tua evolução no mundo da endodontia foi para tu foste, no fundo, afunilando um bocadinho, pelo que me apercebi, a tua prática clínica para ser cada vez mais exclusiva na área da endo, embora, segundo eu sei, não é 100% exclusiva, portanto será predominante ou maioritária na área da endodontia. E em que momento é que surge Sim, o ensino? 90%. Porque tu tiveste aqueles 4 anos na Uh, faculdade e depois saíste, não foi? E houve ali sim, um período em que não sim, estiveste ligado a sim. nenhuma instituição de Não, ensino, nem nada. sim, foi, portanto, de 98, 1998. Eu acabei o curso em 93 e iniciei, portanto, a minha passagem da CESP como docente de endodontia de Que foi 94 a onde 98. onde tu tiraste o curso, não é? Isto já agora para aqueles Exatamente, que não te exatamente, conhecem ainda ou que não exatamente. sabem o teu percurso académico, foste um dos pioneiros na CESPO, não é? Sim, primeiro curso de medicina Foste dentária mesmo o do primeiro privado. curso, foste mesmo o primeiro. Primeiro curso de medicina dentária privado. Portanto, quando nós na pública falávamos dos das privadas, Exatamente, era a ti que a gente falava, não é? Era a ti, exatamente, basicamente era a ti que a gente era isso. falava. E, portanto, eu estive lá 4 anos e depois estive um período que me dediquei Sempre na só... endodontia, sempre na endodontia lá. Sempre na endodontia, sempre na endodontia. Fazia também clínica geral dentária, ou seja, aquela parte do fim do curso em que eles estão na clínica Tipo clínica integrada, integrada. não é? Sim, sim, sim. Sim. E, portanto, eu também dava apoio à clínica integrada e na endodontia. Eu estava na parte da endodontia clínica, ou seja, quando eles passavam para a clínica, no quinto e sexto ano. Ok. Nunca fiz pré-clínico. Na CESP nunca fiz pré-clínico. A tua Fazia saída da sempre... CESP foi uma saída porque já estavas cansado, quiseste Não, dedicar-te mais à clínica? não foi por isso, foi precisamente, sabes que nas faculdades existe sempre política e foi por Sim, uma questão política. claro. Então depois estiveste mais dedicado à parte clínica. Trabalhavas em mais do que um Exatamente. sítio ou estavas só na tua Não, clínica? A tua clínica só tinha surgido... Quando é que tu a montaste? Montaste mal saíste do curso? 98, 98. Ok, então foi 3 praticamente... anos depois. Sim, 3 anos. ok. E então nessa altura voltaste para a tua clínica, mas trabalhando em outros sítios também? Generalista, não, Só na eu tua clínica? só trabalhava na clínica, só. Ok. E estive 4 anos a trabalhar assim, até E que, fazias tudo, basicamente. fazia tudo, até que um colega nosso, o meu colega de curso, o Jaime Guimarães, que também estava na CESP, passou da CESP para a Fernando Pessoa e disse-me que eu devia procurar, e então eu fui à Fernando Pessoa, e depois comecei lá Claro. E ofereceste os teus serviços Sim, enquanto docente, porque também ainda já tive, tinhas experiência, claro. ainda tive uma passagem muito fugaz pela dentística operatória, Ok. porque eu fui substituir uma colega que estava de licença de De parto. maternidade ou de parte, sim. E, portanto, aquilo foi uma passagem muito fugaz e depois, pronto, e depois aconteceu o nosso encontro lá na faculdade Exatamente, e que foi esse onde eu te percurso. conheci em Exatamente. 2002, quando, sem nos conhecermos e vindos cada um Sim, do sim. seu ponto diferente do globo, acabámos por nos encontrar na Fernando Pessoa e aí tivemos. E foi um período que, de certeza absoluta, concordarás comigo, teve muitas coisas fantásticas, não é? Foi um período Sim, eu muito... acho que foi um período profícuo, foi um período que, é assim, acho que nunca te disse isto, mas eu acho que nós, e tu mudaste a endodontia em Portugal, porque Ei lá, até... Não, isso é é assim, verdade. isso é assim Não, eu apoiei-me também um bocadinho em ti e acho que nos apoiamos também um no outro, Sim, sem mas, dúvida mas, nenhuma. mas foi um ponto de viragem na endodontia em Portugal. Isso não tenho dúvida nenhuma. Não Talvez, tenho não dúvida sei. nenhuma. Não Nunca tenho fiz essa análise. mas Acho que eu não nós tenho de dúvidas facto em relação a isso. tivemos a sorte, enquanto lá estivemos, de nos ter sido dado quase que um bocadinho, digamos, carta branca para nós fazermos mais ou menos aquilo que achávamos que devia ser feito. E isso foi ótimo no sentido em que nós conseguimos organizar um departamento que pronto, não estava muito condicionado
a antigas regências ou outras ideias mais, que fossem um bocadinho mais antigas e que fossem talvez um bocadinho mais conservadoras, e isso acho que foi ótimo, não é? Porque nós realmente conseguimos trazer uma lufada de ar fresco, isto sem estar aqui a puxar os galões, mas acho que conseguimos um bocadinho isso, e acho que de facto tivemos ali um período em que conseguimos coisas muito interessantes na área da endodontia geral, e isso depois se calhar acabou por ter algumas repercussões também a nível das próprias outras instituições, e acho que em algum momento foi reparada essa por parte de outras fontes, isso ficou um bocadinho mais notório. Eu acho que nunca houve tanta gente que gostasse de endodontia como naquela altura. Talvez, aí concordo. Porque muitos dos nossos alunos Sim, houve ali seguiram um boom de colegas que seguiram um ensino pós-graduado, não é? Na área da endodontia, e que vem muitos dessas jornadas que nós tivemos lá, isso concordo contigo. E isso abriu o caminho para o que hoje temos, porque eu acho que foi aí que nasceu tudo, acho que foi aí. E eu fico muito contente por isso ter acontecido naquela altura que nós estivemos na faculdade, isso é verdade. Eu fico contente com essas tuas palavras, não sei se serão assim um bocadinho exageradas, se calhar outros colegas de outras faculdades vão nos ouvir e vão dizer assim, epá, que presunçosos que aqueles são, mas não sei, eu acho que de facto houve ali um turnover, houve um turnover. Eu acho que houve ali um bocadinho, e nesse os nossos alunos são portanto, são testemunho disso, os nossos alunos, eu acho que sim. Sim, eu acho que nessa altura de facto tivemos ali uma série de gerações de gente que uns foram seguir um ensino pós-graduado, outros não o fizeram, mas que todos têm assim uma memória positiva da endo, como sendo uma disciplina que era exigente, mas que todos eles gostavam. Ou seja, eu acho que onde eu notei mais foi que, e tu vais provavelmente concordar comigo, no nosso tempo, e nós ainda continuamos a ouvir isso de vez em quando por parte de alguns colegas, que a endodontia não era propriamente uma disciplina muito cativante e toda a gente saía da faculdade sem apreciar muito a endodontia de uma forma genérica. E eu acho que durante esse período nós notávamos que de facto havia ali um gostar mais da disciplina, um entusiasmo maior por aquilo que era feito e pronto, isso obviamente que era gratificante para nós, porque sentíamos que se calhar estávamos a ter ali alguma cota parte de responsabilidade nesse entusiasmo que estávamos a transmitir aos colegas que passavam pela endodontia lá, não é? Acho que nesse aspecto isso é verdade, eu acho que a partir desse momento, porque eu tenho a experiência da CESP, em que eu não era regente da disciplina, era um assistente, não é? Tinha um regente. Exato. Que tinha uma filosofia que, pronto, era um bocadinho diferente daquela que nós tínhamos lá, e as pessoas não gostavam de endodontia. As pessoas não gostavam de endodontia, era um tratamento muito aborrecido, depois não havia com muita margem de erro, com imprevisível, nunca sabia muito bem se ia funcionar, se não ia. Exato. E não havia aquele rigor que nós implementamos lá. Exato. Isso foi realmente marcante, eu acho que para os alunos e para toda a equipa, não é? Porque eu acho que toda a equipa acabou por usufruir dessa marca. E tivemos também a sorte de termos colegas, naquela altura, os colegas que nós tínhamos na Fernando Pessoa eram todos conhecidos e, portanto, houve ali um período importante. Uma fornada, nós até hoje na brincadeira até dizemos que dá a ideia que houve ali uma certa, parece que os astros se alinharam. Sim, e houve ali, o universo esteve connosco. O universo esteve connosco e houve ali um período em que de facto nós tivemos gente nova que tinha vindo há relativamente pouco tempo de fazer pós-graduações no estrangeiro e que trazia sangue novo e com muita vontade de fazer a diferença, e eu acho que isso acabou por se ver a nível de várias das disciplinas que a Fernando Pessoa teve. Acho que foram assim uns anos bastante bons que a Fernando Pessoa teve. E basicamente depois daquele nosso percurso, obviamente nós tivemos 500 mil histórias curiosas, engraçadas, fartámos-nos de divertir e de rir lá dentro, e hoje em dia, olhando para a endodontia no seu padrão atual,
o que é que tu me dirias relativamente ou fazendo um paralelo em relação àquilo que, se nós hoje, se tu quisesses contar a um jovem recém-licenciado como é que era a endodontia do teu tempo e fazer um paralelo com o que é hoje, o que é que tu poderias dizer? Mudou muita coisa, mais ou menos, mas tudo está mais ou menos na mesma, só que Não, temos mais médicos dentistas do que havia na altura. não. O que é que tu eventualmente dirias que é a endodontia dos tempos de hoje? A endodontia do tempo em que nós nos licenciamos era uma endodontia muito mais difícil, é muito mais, um tratamento muito mais complexo. Eu, quando olho para trás e lembro-me dos trabalhos do teu professor de endodontia, o Belo Moreira, em Sim, que ele sim. Também fazia grande nome da tratamentos medicina dentária em Portugal. tratamentos que eram bonitos de se ver, Verdade. eu imagino o trabalho Sim, ele que ali era um estava. verdadeiro artista, não é? Pronto, eu acho E que. são artistas, exato. É. E, portanto, hoje em dia, a endodontia que nós fazemos é uma endodontia que, fazendo um paralelo com essa altura, é muito mais simples. Simplificada. Uhum. Simples. Nós temos meios para fazer os tratamentos endodônticos que nos ajudam imenso. Uhum. Para já, amplificação. Uhum. Se tu Por pudesses termos destacar assim aquelas, que é aquela pergunta que às vezes se faz digamos, aos gurus da endodontia, quais é que na tua opinião terão sido, sei lá, os 3 ou 4 ou 5 avanços na área da endodontia que tu hoje em dia destacarias como sendo fatores que permitiram dar um salto qualitativo muito grande, tornando essa endodontia, como tu dizes, Uhum. mais facilitada, mais simplificada? Olha, para já, eu digo-te uma coisa que eu acho e aí também acho que fomos nós que tivemos um bocadinho de um papel importante nisso, que é, hoje em dia, se tu disseres a alguém que se faz um tratamento endodôntico sem isolamento absoluto, qualquer médico dentista, seja de que geração for, já não, já torce o nariz, ok? Sim. Acho que se criou uma Ou consciência, mesmo que não te torça o nariz e mesmo que até não use, pelo menos não o diz, não é? sim, Esconde-o para si criamos uma mesmo porque já consciência, cria uma certa vergonha ok? aquele que não faz. Eu acho que se criou uma consciência e Uhum. isso é muito importante. Em Portugal, Sim. não tenho a experiência de outros países, mas em Portugal criou-se uma consciência. Uhum. Hoje em dia, fazer um tratamento sem isolamento absoluto já é uma coisa um bocado antiga, Claro. fora, que não está Sim. correta, não é? Eu concordo contigo e se calhar até iria um bocadinho mais longe no sentido de dizer que eu acho que hoje em dia a própria endodontia, de uma forma genérica, em como um todo, é mais valorizada pelos colegas. Também tens essa noção, não é? Eu pelo menos, Isso, à data, recordo-me que as pessoas desvalorizavam ou não valorizavam muito. Eu lembro perfeitamente quando eu anunciei a alguns colegas que ia fazer uma pós-graduação de 2 anos em Barcelona de endodontia, muitos disseram que eu era maluco e alguns não o disseram, mas ficaram provavelmente a pensaram, pensar, não é? exato. Havia aquela pergunta que era o que é que a endodontia tem que obriga a estudar 2 anos? Uhum. Porque sempre foi uma área que, pronto, era considerado passar ali umas liminhas e não sei o que mais e tal. E eu acho que hoje em dia já se nota uma diferença a esse nível, ou seja, as pessoas valorizam mais, as pessoas entendem que a endodontia é muito mais do que só uma técnica de passagem de limas, e portanto aí eu acho que não só a parte do isolamento absoluto, mas num todo acho que de facto mudou. Sim, Mas sim, então continua no teu percurso ok. dos grandes avanços, aqueles 3 ou 4 que tu possas nomear. Sim. Depois, eu acho que o grande avanço é realmente a utilização do microscópio no tratamento Uhum. endodôntico. Eu acho que eu quero referir, eu não disse ampliação, eu disse microscópio, Uhum. ok? Porque é um bocadinho diferente. Sim, Eh, concordo. ok? Porque com o microscópio nós temos possibilidades de registar o tratamento. Hoje em dia também com as lupas também se consegue, mas Uhum. é um bocadinho diferente. Mas o microscópio eu acho que é aquele instrumento de ampliação que um médico dentista que faça endodontia tem que ter. E tu Uhum. sabes, e culpa minha, tu sabes o que me custou a chegar a esta Sim, conclusão. sim, 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 sim.
porque eu comecei a trabalhar com o microscópio em 2008, 2009, acho que foi 2009. Foste um bocadinho resistente ali naquela fase inicial. Sim, Também o fator porque investimento, depois e se calhar aquele balanço investimento versus benefício que eu sim, vou tirar. Se calhar que sim, tu que era achavas que seria... uma ideia um bocadinho estúpida que eu tinha e pronto. Não, mas é verdade, é verdade. Eu tenho a confessar isso. Na altura não achava que aquele equipamento me viesse a dar uma mais-valia ao tratamento. Mas já te disse mais de uma vez que acho que o microscópio é importantíssimo para quem faz tratamentos endodônticos. Okay. Depois há outros materiais, por exemplo, a instrumentação mecanizada já falamos, mas a obturação termoplástica, também hoje em dia a obturação termoplástica está num patamar alto de tratamento endodôntico em Portugal. Depois a utilização de ultrassons e claro que não posso deixar de falar no CBZT, porque foi... Sim, que te é muito caro o CBCT, sim, no foi uma sentido coisa... em que tu foste um dos pioneiros no sim, CBCT na área da endodontia em Portugal. Isso também achei tem que se dizer. que era uma ferramenta que me ia ajudar no diagnóstico e do tratamento endodôntico. E, portanto, acho que o CBCT é também uma ferramenta muito importante. E nesse sentido, eu agora fazendo um bocadinho o paralelo, tu há bocadinho dizias que o microscópio que eu tinha sido primeiro e que depois andei a insistir contigo, no caso do CBCT foi um bocadinho ao contrário, tu foste o pioneiro. Não é que eu tenha resistido, mas de facto acabei por utilizar francamente menos do que aquilo que eu poderia ter utilizado, porque se calhar achava que, bom, a gente pode passar 100 mas aí vamos avançar na mesma, etc. E eu acho que, efetivamente, a maneira como eu olho é muito similar à tua e acho que é uma ferramenta absolutamente fundamental numa grande quantidade de casos, sobretudo quem faz endodontia mais no âmbito da área de especialidade, com pacientes referenciados, onde, digamos que o número de casos de maior complexidade é enorme. São quase todos. Claro. E só para tu teres uma ideia, e tu sabes isto, mas quando eu comecei a fazer pesquisa sobre CBCT na PubMed, tinha 80 artigos. Hoje em Isso veio em dia... que altura, já agora, para nós também tentarmos localizar aqui um bocadinho no 2010, 2011... Tu quando é que compraste o teu CBCT? 2011. Tu foste na altura, tens essa ideia ou não? Eu acho que tu, da área da Endo, deves ter sido claramente o primeiro a investir num equipamento desse género. Já havia outros aparelhos, mas eu não sei se haveria por parte com com especificidade especificidade endodontia. da endodontia. Eu acho que em A Lisboa maior parte devia das haver um clínicas, colega ou outro. sim, talvez houvesse. Nós também não podemos dizer que conhecemos toda a gente, mas obviamente que eu acho que haveria muito poucos. Não foste o primeiro, foste o segundo ou o terceiro, claramente. Sim, por aí. Porque Eu de facto, não na área da quero... endodontia ninguém ainda fazia uma grande aposta na tecnologia CBCT. Sim, porque nessa altura, Rui, eu tive portanto, passou uma página na minha vida profissional. Eu estive a trabalhar na Clínica Maló, na parte endodôntica, no departamento de endodontia, e depois, como tinha que decidir se ia ficar ou não, eu acabei por sair da Clínica Maló, porque não queria dar a exclusividade à Clínica Maló, e portanto foi nessa altura que eu me decidi dedicar mais à endodontia. Portanto, essa foi a altura em que tu acabaste por montar a tua clínica de sim, espinho, onde tinha uma dedicação muito maior à área da endodontia e onde a equipaste nesse sentido também. O CBCT foi colocado aí, o teu microscópio era aí que estava também, depois tu entretanto passaste a ter 2 e já tinhas um em cada lado, mas numa fase inicial, esse era o teu setup endodôntico, não era onde tu tinhas aí o teu... Eu tinha, portanto, eu tinha o microscópio, que eu comecei com um Alteon, e depois e tinha o CBCT. Depois comprei outro microscópio, até um colega nosso, o Sérgio Quaresma, também Alteon, e agora comprei um microscópio, há 2 ou 3 anos comprei um Zeiss, que é aquela coisa de querer ter um microscópio um bocadinho melhor. Claro. E pronto, e é isto.
assim, em termos de instrumentação, eu, já para falarmos um bocadinho do meu setup endodôntico, eu não sou um indivíduo de ter muitos sistemas, tenho alguns sistemas, claro que sim, mas não tenho muitos sistemas. Eu utilizo Limas Pro Taper Next, utilizo o Wave One Gold, Reciproc, gosto de um sistema de instrumentação que é um bocadinho mais antigo, que são as Limas GT. Utilizo-as para determinados propósitos, como por exemplo remover grandes quantidades de guta, mas basicamente eu movo-me nestes 3 sistemas. Claro que tenho mais alguns sistemas ali, mas são sistemas que estão ali tipo guardados, não são utilizados. Daqueles que saltam para a Exatamente, arena exatamente, muitas vezes, não é exatamente. só muito de vez em quando. Ok, muito bem. E relativamente ao futuro, agora já para começarmos aqui a desvendar um bocadinho, o que é que tu prevês que seja a endodontia em Portugal e no mundo daqui a 10 anos? Achas que vamos continuar na mesma? Vamos estar soterrados em médicos dentistas e vai toda a gente fazer endo? Achas que a endodontia vai continuar a ser um bocadinho um nicho para determinado perfil de colegas? Qual é que é mais ou menos a tua perspectiva? Eu Se calhar acho nunca que fizeste esse exercício. eu Pensar acho, isso. sim, eu acho é que a endodontia está numa altura em que pode haver possibilidade de tratamentos regenerativos começarem a substituir alguns tratamentos que nós já fazíamos e que vamos deixar de fazer. Isto é o que eu penso que pode vir a acontecer. Mas isso achas que poderá ser um futuro recente ou é um futuro um bocadinho mais lá para a frente? Pois isso é que eu não sei. Isso não sei, Sim, às vezes não uma pessoa tem consigo. aquela ideia de que isso ainda é uma coisa para daqui a Eu 50 não anos, mas consigo a tecnologia e a dizer. ciência evoluem muito rapidamente e às Sim, vezes, se sim, calhar, há 10 anos atrás nós acharíamos impossíveis coisas que hoje em dia sim. nós temos. Portanto, Sim, acho que, há 10 anos atrás fazíamos outras coisas, hoje já claro, fazemos outras. E, claro. portanto, eu acho que pode haver aqui uma mudança de protocolos, dos protocolos clássicos, que podem alterar alguns Mas tratamentos. não imaginas Agora, a endodontia a morrer enquanto especialidade, ou seja, não, tipo, não vamos porque deixar de vai fazer haver endos sempre. e vamos meter para lá umas células estaminais, a polpa renasce outra vez e fica tudo ok. Eu acho que vamos ter que fazer sempre retratamentos. E Sim, como tu mais que não disseste, seja. se calhar 80% dos meus tratamentos e 80% dos teus, ou 90%, não sei qual é a tua porcentagem, mas a minha porcentagem 99. pronto, são tratamentos. Eu acho que esses tratamentos, e temos muitas vezes que resolver tratamentos complicações de tratamentos, não é? Instrumentos fraturados, perfurações, falsos trajetos, degraus, canais calcificados, portanto, há sempre aqui muito trabalho. Claro que com o crescente número de médicos dentistas, eles também vão fazer endodontia. Hoje em dia nós temos excelentes médicos dentistas, endodontistas ainda não são, mas que se dedicam à endodontia e excelentes médicos dentistas jovens. E, portanto, Concordo. isto vai continuar a haver. E é uma questão também de mercado, não é? É uma questão de posicionamento no mercado. Agora, eu acho que vai haver, a endodontia nunca vai ser aquela área preferencial, acho que nunca vai ser aquela área preferencial. Tem que haver sempre uma dedicação grande da pessoa para a endodontia, porque a endodontia, eu lembro-me de ter dito isto enquanto nós éramos colegas de faculdade, que para um médico dentista que se dedica à endodontia tem que ter determinadas características e tem que ser Quais é que seriam paciente. essas características já agora? Para já é uma pessoa que tem que ter paciência. Não pode ser uma pessoa que seja muito acelerado, digamos. Tem que ter alguma paciência, tem que ter algum domínio sobre si, porque isto é dos artigos, é conhecido por toda a gente. Quando o médico dentista começa um tratamento endodôntico, ele não descansa enquanto não chegar ao cumprimento do trabalho. E nós sabemos que isso, às vezes, vai demorar um bocadinho. Claro, Nós queremos lá chegar, mas vai demorar um bocadinho. Nós temos que vencer
obstáculos até chegar ao cumprimento do trabalho. Portanto, isso é interessante, tu estás aqui a retratar, a fazer o perfil. Eu acho que isto até é importante para aqueles médicos dentistas mais jovens que eventualmente possam ver aqui este podcast e que possam dizer assim, ora, deixa-me lá ver se eu tenho o perfil e se eu encaixo nessas qualidades. Então, tu dirias, tem que ter paciência, primeiro, não é? Mais. Um domínio sobre as suas emoções, porque... autocontrole. Autocontrole. Okay. Porque nós temos aqui... Eu costumo, às vezes, fazer aqui uma comparação. Tu tens um caso difícil num paciente fácil. Okay. E tens um caso fácil num paciente difícil. E às vezes um caso fácil num paciente difícil é muito mais complexo de um caso difícil num paciente fácil. Eu vou exemplificar. Eu, aqui a semana passada, tive uma cirurgia num paciente inquieto. Eu costumo fazer cirurgia com microscópio e uma pessoa que se está a mexer constantemente numa cirurgia com microscópio não é a melhor coisa do mundo. Não. Pode dar então, inclusive até algumas náuseas por parte do operador. E então eu pensei, depois de ter advertido a pessoa que estava a utilizar o microscópio e que não era bom ele estar sempre a mexer, mas eu percebi que o paciente estava bastante ansioso. Okay? Era um paciente ansioso. E então eu percebi que eu não conseguia controlar essa ansiedade dele. Então eu pensei, eu tenho que controlar a mim, que é para não me enervar, e portanto tenho que ter um controle. É difícil. É muito difícil, porque a cirurgia é talvez o tratamento mais tenso que nós temos. Sim, concordo. Cria alguma tensão. Porque tu tens de estar atento a vários fatores, a assistente, e depois tens alguém a ajudar-te, e a fazer de segundo assistente. Portanto, há ali uma série de situações que criam alguma tensão. Sim. E se o tens muitas coisas a gerir ao mesmo tempo durante aquele período. Exatamente. E ter o paciente a jogar contra ti acaba por ser um fator de elevação de stress. Concordo 100% com o que estás a dizer. É das coisas mais desagradáveis que uma pessoa pode ter. Então, como é que tu lidaste nesse caso? Abortaste o que estavas a fazer? Não. Eu pensei assim, bom, eu não consigo controlar o paciente. Eu vou controlar a mim. Tentaste-o controlar antes? Tipo, olha, tentei, não sei o quê, tal, ou seja, tentar ali alguma atitude um bocadinho mais de domínio para que o paciente entendesse, não deu. Sim, não deu e ainda por cima ele é uma pessoa que trabalha em relógios na Suíça e trabalha com ampliação. Sim. Ou seja, um relojoeiro daqueles que trabalha, que tem que ter paciência, que tem que ter, ou seja, todas as características que tu à partida imaginarias. Bom, este tipo vai ser maravilhoso, o homem vai entrar aqui em estado zen e eu faço a cirurgia em perfeito. Só que eu tinha um dia para fazer a cirurgia, ele veio da Suíça para fazer a cirurgia e ia no dia seguinte e, portanto, eu sabia que não tinha aqui tempo para... medicar, e, portanto, eu tive que me controlar a mim o meu estado emocional, aquele estado emocional que nós dizemos, o salário, esteja quieto, não, tive que controlar e consegui esse controle. E fui falando com o paciente, mas se o médico dentista não tem esse autocontrole, pois eu se calhar abortava logo a cirurgia, fechava e dizia ao senhor, olha, é impossível fazer isto. Portanto, isso é outra característica que eu acho... Portanto, já falamos em duas, não é? Paciência, autocontrole. Já agora, só para terminar esse caso que tu me apontaste, se a priori tu soubesses que iria ser ias ter essa dificuldade, terias feito alguma coisa diferente? Sim, claro que tinha. Eu não conhecia o paciente, portanto, como te disse... E sugeririas o quê? Fazer com anestesia geral ou fazer com sedação? Com medicação, para ele ficar um bocadinho mais... Ou seja, com uma sedação... calmo. Sim, uma sedação... Sedação farmacológica, digamos farmacológica, assim. Um Dormicum, portanto, ficar assim um bocadinho mais... Não foi uma coisa que tu sequer equacionaste porque não estavas à espera que fosse... Não, porque isso aconteceu, eu só me apercebi disso
durante a cirurgia, já estava um bocadinho avançada a Portanto, cirurgia. nem sequer foi aquele paciente que te chega já ansioso, nervoso, que tu notas que ele ainda não começaste a fazer nada, Não, ainda estás a pôr as luvas e ele já está a começar a olhar para todos os lados. Portanto, isso aí podia ser sim, um sinal de alerta, mas não houve esse sinal de alerta. não, isso não aconteceu, não Ok. aconteceu. E, portanto, mesmo o tratamento teve que ser decidido naquela altura, porque supostamente era para ser um tratamento não cirúrgico e mediante o diagnóstico, o melhor era um tratamento cirúrgico. E Então, como no fundo, houve não, ali um volte-face em relação ao que estava programado. sim. Ok. Eu normalmente nunca faço cirurgia no dia da Uhum. primeira consulta. Sim, mas aí claramente, porque se o paciente vinha do estrangeiro, etc., havia ali uma série de condicionantes, não tinhas outra hipótese. E eu tinha a manhã toda para ele, portanto, tinha tempo para gerir a parte da organização do Sim, consultório. portanto, a logística estava mais ou menos assegurada. Estava salvaguardado. Ok. Agora, eu não conhecia o paciente Uhum. e, portanto, eu tive que ter um autocontrole sobre mim, porque senão não teria feito o tratamento. Claro. Então, voltando outra vez às qualidades que estavas a referir. Paciência, Paciente, autocontrole, autocontrole, mais. depois persistência. Uhum. Temos que ter persistência, não podemos desistir logo, ok? Uhum. Muitas vezes nós tentamos uma vez, tentamos duas vezes e acontece muitas vezes, Rui, acontece muitas vezes. Estamos aqui a ter uma conversa, portanto, franca, Sim, isto é uma conversa informal, assim, não é uma informal, entrevista, é uma é uma conversa. informal. Eu tenho situações em que Uhum. numa consulta tento permeabilizar um canal e não consigo, e na consulta seguinte, a primeira lima que coloco no canal, ela vai ao comprimento de trabalho. Claro. Eu não consigo explicar Uhum. cientificamente isto, mas isto acontece-me algumas vezes. Claro. Eu, Nem eu fazes nenhuma reza quando o paciente sai entre uma consulta e outra. não, nem ponho fuminhos nem nada, não ponho nada disso. Podia Mas eventualmente haver assim alguma uma coisa meio mística que tu não, fizesses. não, mas isto acontece algumas vezes. Eu penso que isto tem a ver Nem com a colocas nenhum concentração. produto, porque às vezes há colegas a quem eu já ouvi dizer que eu, quando são canais muito calcificados, deixo EDTA de uma semana para a outra ou qualquer coisa do género. Obviamente que eu sei que tu não vais fazer isso, mas acho que se calhar era importante também que tu o dissesses para ninguém ficar a pensar que eventualmente tinhas deixado algum produto que pudesse de alguma maneira ter feito magia entre uma sessão e outra. Eu acho que isto tem a ver com cansaço, portanto, muita concentração, e a determinada altura eu já não consigo discernir se estou a fazer as coisas da mesma maneira e procurar outra forma para Claro. fazer aquele desafio. E, portanto, quando o paciente chega, eu estou fresquinho e a coisa Tu consigo. dirias que a endodontia é uma área também de algum stress, de desgaste psicológico, físico, etc. Isto até para aquele colega que está a olhar e que está a pensar, ok, eu já estou a ver mais ou menos o perfil, mas tu dirias que é um comparativamente com outras áreas de especialidade, Eu considerarias que é acho que a estressante? outra característica que eu ia falar é a resiliência. Tu tens de ser um indivíduo resiliente, porque eu de manhã posso conseguir resolver um caso e fica fantástico, e à tarde, o primeiro da tarde, eu sinto-me muito mal porque cometi, fiz um falso trajeto, porque fiz qualquer coisa que acabou por danificar aquele dente. E, portanto, tem que haver aqui uma resiliência emocional. Tu tens que conseguir lidar com este porque um dia tu és o máximo, na outra hora tu já podes ser o mínimo, já te consideras o pior médico dentista a fazer endodontia do mundo. E não é verdade, mas Mas tu não vês isso em outras áreas? Esta Fazendo um oscilação, paralelo com outras áreas, e sei lá, imagina a pronto, implantologia ou qualquer coisa do género, poderás há também uma ter isso mais... diferença, Rui, há uma diferença. É que na implantologia, eu penso que um médico pode colocar os implantes mal, mas se estiverem muito mal, pode tirá-los. No tratamento endodôntico, nós não conseguimos corrigir tão reparar, facilmente, não. sim. Há coisas que não se consegue corrigir. É um tratamento com Fica uma lá, margem de erro muito correto, curta, não é? correto. E fica lá a marca.
fica lá a marca E é relativamente fácil tu tornares um caso impossível. É verdade, é verdade, é verdade. E sem solução, não é? Sim, sem solução. A solução é extrair ou Sim. vamos ver como é que... Claro. Ou Vamos cirurgia. controlar e Ou tal, e cirurgia. ver como é que a situação evolui. Portanto, não há margem. A margem de erro é muito pequena. Portanto, e tem que haver esta resiliência emocional, porque isto é muito frequente, E no mesmo dia. É? E destacarias mais alguma qualidade, mais alguma característica do perfil? Depois há aquelas características que faz parte de todo médico dentista, que é um estudante sempre atualizado, não é? Querer saber quais são as melhores formas de fazer um tratamento, ter algum espírito de inovação. São características que eu acho que E espírito aventureiro, tu dirias que nem tanto? Não, eu acho que às vezes é uma coisa que nós vemos em outras áreas de especialidade, sei lá, os colegas da cirurgia, sem desprimor nenhum, aqui a malta da cirurgia que me ouça, que não fique ofendida, mas às vezes nós temos aquela ideia de que, pronto, que são pessoas que gostam de se aventurar e de ir para terrenos onde se calhar não se sentem 100% à vontade. Não, acho que às vezes temos que arriscar um bocadinho, não é? Às vezes temos que arriscar, mas tem que ser sempre um risco medido, porque calculado, não é? Como te disse, a margem de erro é mínima, não é? Ok. Mas essas últimas características eu acho que, nomeadamente o colega interessado e que está atualizado, etc., isso acaba por ser mais ou menos genérico para todas as áreas de especialidade. Ok. Em termos de interesse pela disciplina, tu achas que isso também acaba por ser um fator importante? Porque eu ouço muitas vezes dizer isto e vais perceber onde é que eu quero chegar. Muitas vezes nós dizemos que quem se dedica à endo é porque gosta mesmo da endodontia. E há outras áreas onde às vezes o colega vai não gostando tanto, mas acaba por eventualmente abraçar, eventualmente por outras razões, até mesmo as razões financeiras. Nós sabemos que a endodontia não é das áreas mais rentáveis, não é? Mais rentáveis, ok. Sim, eu acho que quem se dedica à endodontia tem que ter um bocadinho de paixão. Porque senão não se dedicaria de todo. Sim, porque acaba por ser um tratamento que, pronto, com todas essas exigências que eu acho que tu foste dizendo e que foste mais ou menos passando muito bem, se não se gostar, eu acho que acaba por ser difícil tu teres a resiliência, a paciência, a determinação, todo esse perfil acaba por ser muito custoso tu conseguires dedicar-te a uma área, sobretudo se for em exclusividade, se realmente não gostares daquilo que fazes, não é? Acho que na endodontia é mais... Se calhar em todas as áreas isto é verdade, mas eu acho que se calhar é um bocadinho mais verdade na área da endodontia. Não sei se... Às vezes eu olho para dentro e penso, se calhar eu estou a dizer isto porque eu faço endodontia exclusiva e tenho um bocadinho aquela coisa de olhar só para dentro e não vejo... E posso estar um bocadinho míope para o que se passa à minha volta. Mas o que é que tu tens a dizer com relação a isso? Eu vou-te contar uma história que aconteceu comigo, que tu já conheces, que eu já te contei, mas para o nosso auditório, para a nossa audiência, eu, ao fim de 20 anos, 15 anos, 20 anos, já não me lembro bem, encontrei um médico dentista que, quando eu era aluno, era tipo um exemplo para mim, eu gostava eu projetava-me naquele médico dentista. E encontrei-o num centro comercial, e então começámos a falar, e ele perguntou-me o que é que eu fazia, e eu disse-lhe que estava na endodontia, e ele virou-se para mim e disse, tu ainda estás na endodontia? E eu fiquei com aquela sensação, epá, eu realmente não evolui, porque realmente isto tem uma evolução. Começamos na endodontia e depois passamos para outra área, porque a endodontia é a base. Claro. Foi É onde o pessoal começa, não é? Sim, a base quando da se é medicina caloiro, dentária. que remédio, tens que alombar com a endodontia, mas pronto, se tudo correr bem, com a graça de Deus Nosso Senhor, tu has de chegar a outras coisas. À ortodontia ou aos implantes ou não sei, qualquer coisa. Mas foi a ideia que eu fiquei. E pronto, isto
tudo tem a ver com a ideia que havia naquele tempo. Mas tu achas que isso ainda é algo que persiste hoje em dia? Não, acho que hoje em dia... Até porque essa história, tu já me tinhas contado, mas essa história já não é recente. É antiga. Eu devia ter pai 15 anos de profissão ou qualquer coisa, e portanto isto... Portanto, já foi há muito tempo. Mas a consciência mudou, a consciência dos tratamentos endodônticos mudaram. Sim. Até a nível de honorários, hoje em dia as pessoas já percebem que o tratamento endodôntico é um tratamento que tem um custo elevado. Já há uma maior percepção do valor do tratamento. Sim, senhora. Sim, senhora. Eu acho que isso também foi uma grande vitória. Vitória. Sim. Que eu acho que ainda não está conquistada a 100%, mas eu acho que já estamos muito melhor. Já estamos muito melhor. Eu concordo contigo, verdade, acho que já houve uma evolução muito positiva a esse nível. Muito bem. Zé, olha, estamos quase a terminar, já vamos já estamos quase com 1 hora. Eu acho que isto, para primeiro podcast, foi um sucesso, e mesmo não tendo mostrado o vídeo, eu acho que nós vamos manter este episódio piloto. Okay. Como tu sabes, nós íamos fazer isto um bocadinho em modo teste, mas quer dizer, eu acho que a conversa fluiu tanto que nós vamos ter que aproveitar isto, não vamos por isso simplesmente desperdiçar e deitar fora. Portanto, o que se calhar depois vamos combinar é eventualmente tu mandares-me o vídeo do teu setup, porque eu acho que vai ficar giro, e a gente depois edita e mete-o aqui no meio para que o pessoal também possa ter aqui um bocadinho o conhecimento e ter aqui também um bocadito uma visita guiada à tua clínica, às tuas instalações, que eu acho que acaba sempre por ser giro, e para quem gosta destas coisas acho que vai seguramente gostar de ter um tour guiado por ti no teu espaço de trabalho. Portanto, olha, resta-me só agradecer-te imenso a teres aceito este desafio. Eu é que agradeço, Rui, e já te disse que fico honrado por ser o zero, e fico... Sim, mas o zero aqui é exatamente o contrário do zero nos outros sítios, porque aqui claramente eu acho que é o convidado de maior valor, é aquele que se põe à frente, é como os forcados, o primeiro que vai à frente, não é? Sim. É o primeiro forcado, é sempre aquele Não, mas eu fico muito contente por isso, muito contente. Portanto, muito obrigado. Agradeço-te imenso. Aliás, eu também tenho que dizer, e devo dizer aqui, que eu já andava a germinar esta ideia há bastante tempo, e foste tu um bocadinho que me deste o empurrão a dizer, olha, tens que avançar com isso, que acho que a ideia é gira. Eu acho que, obviamente, nós agora vamos tentar ter o feedback de todos os colegas e saber se realmente o pessoal aprecia a entrevista. Eu acho que sim, eu acho que estas conversas têm sempre valor, e às vezes nós sabemos que somos uma profissão que vive um bocadinho isolada dentro da própria consulta, ou falamos com meia dúzia de colegas, e acho que acaba por ser giro também ouvir uma perspectiva diferente de quem está se calhar numa situação ou numa área de especialidade ou qualquer coisa completamente diferente da nossa. Portanto, acho que a conversa vai de certeza absoluta ser de muito interesse para os nossos colegas de todas as gerações, desde os mais novos até àqueles que já trabalham há mais tempo. Portanto, olha, mais uma vez, Zé, agradeço-te imenso a tua participação, o teres aceito este desafio, e pronto, vou-me despedir agora do resto da nossa audiência. Eu também me despeço, uma boa tarde ou boa noite, não sei quando. Vai ser boa noite, porque lembra-te que este podcast se chama The Late Night Endotalks. Exatamente. Portanto, vai ser sempre noite. Portanto, isto é mesmo boa noite a todos. Noturnas, um grande abraço. Aliás, se tu reparares, nós temos umas estrelinhas aqui à nossa volta, estamos aqui num ambiente noturno. Portanto, a ideia é mesmo que isto represente conversas à noite. Tu pareces-me aquele indivíduo, o O'Connor. Exatamente. Bem, isso é um grande elogio, hein? Porque tipo é assim qualquer coisa. Só te falta aquela polpa que ele tinha. Aquela polpa, sim. O que ele tenha mais, eu tenho a menos. Mas pronto, olha. Ok, Rui, muito obrigado. Obrigadíssimo, está bem? E boa noite a todos. E ficamos assim, despedimos-nos desde já. Dizer então só que foi um grande prazer ter-te aí desse lado. Obviamente que ficamos muito satisfeitos se puderes deixar um comentário sobre o que é que achaste deste episódio piloto, e inclusivamente também deixar algum comentário sobre com sugestões, com aquilo que nós podemos eventualmente fazer no futuro, novas ideias. Nós estamos mais do que de ouvidos abertos, e estamos mais do que permeáveis a esse tipo de sugestões, porque no fundo isto acaba por ser um projeto que é de todos, e no fundo esta ideia é partilhar um bocadinho da endodontia apesar de que eu não quero de maneira nenhuma fechar este podcast só ao mundo endodôntico. Eu vou ter convidados portugueses, vou ter convidados estrangeiros, maioritariamente da área da endodontia, mas também seguramente virão cá
colegas que não tenham nada a ver com a endodontia e se calhar até colegas que não tenham nada a ver com a medicina dentária, quem sabe. Acho que isto é um espaço aberto que pretende trazer sempre conversas interessantes e que sejam valorizadas. Portanto, despeço-me, até ao próximo podcast e boas endos.